O dia começa antes do seu corpo levantar. O que te derruba não é amanhã, é o pensamento que você aceita antes mesmo de abrir os olhos. Tem gente que acorda e já se entrega. Nem percebe, o peito já aperta, a mente já corre, o coração já lista problemas como se isso fosse prudência. Só que prudência não é ansiedade disfarçada. Ansiedade é fé ao contrário. Você imagina o pior e trata como inevitável. E aí o dia vira um ciclo. Você reage, se defende, se irrita, se cansa. E no fim, chama isso de vida adulta. Mas não é maturidade. É uma mente sem direção. A sabedoria antiga foi brutalmente clara sobre onde começa a fonte de tudo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. O coração aqui não é romance. É o centro das decisões. É o lugar onde você escolhe o que vai dominar sua mente, medo ou visão. Você pode ter passado a vida inteira sendo treinado a esperar o pior, a lembrar do que deu errado, a se preparar para a queda. Só que essa proteção te custa caro. Ela rouba a sua ousadia, enfraquece a sua presença e te faz acordar pequeno, mesmo quando nasceu para construir algo grande. A mente vencedora não nega dificuldade. Ela escolhe um foco. Ela decide qual imagem vai carregar por dentro, porque o pensamento dominante vira atitude, a atitude vira hábito e o hábito vira destino. Sem perceber, você começa a andar na direção daquilo que mais contempla. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Quando o dia começa, uma decisão silenciosa é feita. Você vai repetir a história que te feriu, ou vai plantar a visão que te cura. A mente precisa de direção, ou ela se perde. Uma mente sem direção se torna um campo aberto para qualquer pensamento entrar. Basta alguns minutos de silêncio e logo aparecem as lembranças do que deu errado, as preocupações com o futuro, as comparações com outras pessoas e aquela sensação amarga de que talvez você esteja ficando para trás. Esse é o padrão de milhões de pessoas. A mente acorda, mas ninguém assume o controle dela. Então, os pensamentos começam a correr soltos. Um pensamento puxa outro. Uma preocupação chama outra preocupação. Quando a pessoa percebe, já está carregando um peso emocional antes mesmo de começar o dia. A sabedoria antiga alertou sobre isso com uma clareza impressionante. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Provérbios 21:5. Plano não é apenas planejamento de trabalho. Plano é direção mental. É saber para onde seus pensamentos precisam caminhar. Sem direção, a mente segue o caminho mais fácil, o medo. Com direção, a mente começa a construir visão. Pessoas que alcançam grandes coisas entenderam algo muito cedo. O pensamento precisa ser treinado. Assim como o corpo precisa de exercício, a mente precisa de disciplina. Quando você decide onde sua atenção vai permanecer, algo poderoso acontece. Seus pensamentos deixam de ser uma reação ao mundo e começam a se tornar uma força que molda o mundo ao seu redor. A sabedoria reforça essa responsabilidade pessoal. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16:9. Isso revela um equilíbrio profundo. A direção começa dentro de você. A decisão de pensar grande, de imaginar possibilidades e de manter o foco nasce dentro da sua própria mente. O dia não se organiza sozinho. A mente precisa liderar. E quando alguém decide liderar os próprios pensamentos, algo muda silenciosamente dentro da alma. A pessoa deixa de viver reagindo ao que acontece e começa a caminhar criando o que deseja ver acontecer. O que você imagina em silêncio começa a construir sua realidade. A maioria das batalhas da vida não começa no mundo lá fora. Ela começa dentro da imaginação. Enquanto ninguém está vendo, sua mente está criando imagens o tempo inteiro. Imagens de fracasso ou imagens de conquista.
imagens de medo ou imagens de possibilidade. E o que poucos percebem é que essas imagens silenciosas moldam suas atitudes ao longo do dia. Quando alguém passa horas imaginando o pior, o corpo responde com insegurança. A postura muda, as decisões ficam menores, as oportunidades passam, porque a mente já estava preparada para recuar. Mas quando uma pessoa aprende a alimentar imagens de vitória, algo diferente acontece. O comportamento muda, a coragem aparece, a postura se fortalece. A pessoa começa a agir como alguém que acredita no próprio caminho. Essa verdade foi registrada de forma direta na sabedoria antiga, porque assim como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Essa frase revela algo profundo sobre a natureza humana. Aquilo que você contempla repetidamente dentro da mente começa a definir quem você se torna. Por isso, pessoas que constroem grandes resultados desenvolvem o hábito da visualização. Elas não esperam que a realidade apareça primeiro para então acreditar. Elas treinam a mente para enxergar o resultado antes de ele existir. Visualizam as metas concluídas. Visualizam as portas se abrindo. Visualizam a vida avançando. Não como fantasia vazia, mas como uma preparação mental. Quando a mente aceita uma visão como possível, ela começa a buscar caminhos. Ela encontra oportunidades que antes passavam despercebidas. Ela cria coragem para agir. A sabedoria também lembra algo essencial sobre esse processo. O desejo cumprido é árvore de vida. Provérbios 13, 12. Toda árvore começa como uma semente invisível. Da mesma forma, toda conquista começa dentro da mente, quando alguém decide imaginar algo maior do que o medo que o limita. Aquilo que você escolhe visualizar hoje começa silenciosamente a moldar o amanhã. Pensamentos negativos roubam sua força antes da batalha. Começar grande parte das derrotas não acontece porque alguém tentou e falhou. Elas acontecem porque a pessoa desistiu antes mesmo de tentar. Isso acontece de forma silenciosa. Ninguém percebe quando começa. Um pensamento negativo aparece, depois outro, e aos poucos a mente começa a aceitar uma narrativa perigosa, a de que talvez não valha a pena tentar. A dúvida se instala devagar. Ela não grita, ela sussurra. Sussurra que você pode falhar, sussurra que talvez não seja capaz, sussurra que outras pessoas são melhores. Quando alguém aceita essas ideias sem questionar, a energia desaparece. A iniciativa diminui, as decisões ficam menores, a pessoa continua vivendo, mas por dentro já reduziu o tamanho dos próprios sonhos. A sabedoria antiga já alertava sobre esse processo invisível. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23, 7. Pensamentos repetidos se transformam em crenças. Crenças moldam comportamentos, e comportamentos determinam resultados. Por isso, a mente precisa ser protegida com atenção. Nem todo pensamento merece ser aceito, nem toda dúvida merece espaço. Alguns pensamentos precisam ser confrontados, algumas ideias precisam ser rejeitadas. A sabedoria também ensina algo essencial sobre isso. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Provérbios 15, 13. Quando a mente é dominada por pensamentos pesados, o espírito perde força. A pessoa se sente cansada mesmo sem ter lutado. O ânimo desaparece antes mesmo do primeiro esforço. Mas quando alguém decide proteger a própria mente, algo muda. Os pensamentos começam a ser escolhidos com cuidado. A pessoa passa a alimentar coragem, esperança e propósito. Essa escolha não elimina desafios, mas transforma a maneira como você enfrenta cada um deles. Quem aprende a vigiar os próprios pensamentos recupera algo precioso, a força interior para continuar avançando. Gratidão, antes da conquista, transforma a mente. A maioria das pessoas só agradece quando algo bom já aconteceu, quando a porta abre, quando o dinheiro chega, quando o problema desaparece.
Mas uma mente verdadeiramente forte aprende um princípio diferente: agradecer antes de ver. Esse tipo de gratidão não nasce daquilo que os olhos enxergam. Ela nasce da convicção de que aquilo que você está construindo já começou a se mover, mesmo que ainda não seja visível. Quando alguém desenvolve essa postura interior, a mente muda de posição. Ela deixa de viver esperando confirmação externa e passa a operar a partir de confiança. E essa confiança muda completamente a maneira de viver o dia. A sabedoria antiga descreve o poder dessa postura interior. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Provérbios 17, 22. Gratidão produz alegria interior. E alegria não é apenas emoção passageira. Ela se torna combustível para a mente continuar avançando, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. Quem aprende a agradecer antes de receber, cria uma atmosfera mental diferente. A mente começa a se abrir para oportunidades, o coração se fortalece, a esperança cresce. Enquanto muitos vivem esperando sinais para acreditar, aqueles que desenvolvem gratidão antecipada começam o dia já posicionados na confiança. Essa atitude interior gera algo poderoso: expectativa positiva. A sabedoria também revela algo profundo sobre esse processo. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Provérbios 10, 22. Quando a mente se posiciona com gratidão, ela se alinha com a ideia de que a vida pode prosperar, crescer e florescer. E esse estado interior influencia decisões, atitudes e perseverança. Gratidão antes da conquista não é ingenuidade. É uma forma de treinar a mente para viver na expectativa da vitória, em vez de permanecer prisioneira do medo do fracasso. Escrever objetivos claros desperta uma força interior. Uma mente sem metas vive andando em círculos. A pessoa acorda, trabalha, resolve problemas, paga contas e os dias passam como se fossem cópias uns dos outros. No fim de muitos anos, surge uma pergunta dolorosa: para onde toda essa energia foi? Quando não existe direção clara, a vida se torna apenas sobrevivência. Mas no momento em que alguém decide escrever objetivos específicos para o futuro próximo, algo começa a se alinhar dentro da mente. A energia ganha foco, as decisões ficam mais claras, o esforço passa a ter propósito. A sabedoria antiga já ensinava a importância dessa clareza interior. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Provérbios 21, 5. Plano significa intenção organizada. Significa parar por um momento e definir aquilo que realmente importa. Não desejos vagos, mas objetivos definidos. Coisas que você pode visualizar acontecendo. Quando você coloca seus objetivos no papel, eles deixam de ser apenas pensamentos soltos. Eles se tornam compromissos silenciosos entre você e o futuro que deseja construir. A mente passa a reconhecer esse caminho como prioridade. Isso cria algo poderoso: direção. Quem vive sem direção desperdiça energia tentando resolver tudo ao mesmo tempo. Quem tem metas claras aprende a concentrar esforço naquilo que realmente move a vida para frente. A sabedoria também revela outro princípio importante: entrega ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. Provérbios 16, 3. Isso significa agir com intenção, colocar seus objetivos diante de Deus e caminhar com confiança. Quando metas são escritas, o cérebro começa a procurar oportunidades. Ideias surgem, caminhos aparecem. Pequenas decisões começam a apontar para a mesma direção. E pouco a pouco, aquilo que parecia distante começa a se tornar possível. Grandes mudanças raramente começam com grandes eventos. Elas começam quando alguém decide escrever claramente o destino que deseja alcançar e passa a caminhar todos os dias em direção a ele. Visualizar as metas concluídas transforma sua postura diante da vida.
Depois que os objetivos são definidos, começa uma prática silenciosa que transforma completamente a maneira como a mente se posiciona diante do futuro. A visualização. Não como fantasia vazia, mas como treinamento mental. Quando você fecha os olhos por alguns instantes e imagina suas metas já concluídas, algo poderoso acontece dentro de você. A mente começa a se familiarizar com aquela realidade. Aquilo que parecia distante começa a parecer possível. O corpo responde a essas imagens internas. A postura muda, a confiança cresce, as decisões ficam mais firmes, porque a mente humana responde profundamente às imagens que ela aceita como verdade. A sabedoria antiga revela algo que se conecta profundamente com esse princípio. O desejo cumprido é árvore de vida. Provérbios 13, 12. Toda árvore começa invisível. Primeiro vem a semente, enterrada no silêncio da terra. Depois vem o crescimento que ninguém vê. Só muito tempo depois aparecem os frutos. A visualização funciona da mesma maneira. Quando você imagina suas metas concluídas, está plantando sementes profundas dentro da mente. Essas sementes começam a moldar seus pensamentos ao longo do dia. Sem perceber, você começa a agir de acordo com aquilo que viu dentro da mente. Suas escolhas mudam, seu comportamento muda, seu nível de compromisso muda. A sabedoria também revela algo essencial sobre a direção interior. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. De Provérbios 16, 9. Quando você visualiza o caminho que deseja trilhar, sua mente passa a reconhecer oportunidades que antes passavam despercebidas. Aquilo que parecia impossível começa a encontrar pequenas brechas para acontecer. E aos poucos, passo após passo, aquilo que nasceu como uma imagem dentro da mente começa a ganhar forma na realidade. Por isso, pessoas determinadas treinam sua mente todos os dias. Elas veem a vitória antes que o mundo possa vê-la. E essa visão silenciosa se transforma na força que as mantém caminhando até que aquilo se torne real. Imaginar a conquista desperta a força para agir. Quando a mente aprende a visualizar suas metas concluídas, algo ainda mais profundo começa a acontecer dentro da pessoa. O sentimento da conquista começa a nascer antes mesmo do resultado aparecer. Imagine por alguns momentos a vida que você deseja construir. Imagine o dia em que aquilo que hoje parece distante finalmente se torna realidade. Imagine o alívio no coração, a sensação de missão cumprida, o orgulho silencioso de saber que você não desistiu. Essas emoções não são apenas agradáveis, elas têm poder. Quando a mente sente a alegria da vitória antecipadamente, ela começa a agir com mais convicção. As decisões ficam mais firmes. A persistência aumenta. O esforço deixa de parecer pesado. A sabedoria antiga revela uma verdade profunda sobre esse processo interior. A esperança adiada faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Provérbios 13, 12. A esperança precisa ser alimentada. Quando alguém passa muito tempo sem imaginar um futuro melhor, o coração se cansa. A pessoa perde o brilho no olhar. O espírito fica pesado. Mas quando a mente volta a enxergar a possibilidade da vitória, algo renasce dentro da alma. A esperança reacende. E esperança verdadeira não é apenas um sentimento bonito. Ela se transforma em combustível para continuar caminhando, mesmo quando o caminho parece longo. A sabedoria também ensina algo essencial. O justo pode cair muitas vezes, mas sempre se levanta. Provérbios 24, 16. Visualizar a conquista não significa que o caminho será fácil. Significa apenas que você decidiu não deixar as quedas definirem seu destino. Cada vez que você imagina suas metas concluídas, está lembrando a si mesmo por que começou. Está fortalecendo o compromisso de continuar avançando. A vitória começa dentro da mente, muito antes de aparecer no mundo.
Quem aprende a alimentar essa visão encontra força para continuar caminhando, mesmo quando ninguém mais acredita. E essa força silenciosa se torna uma das maiores diferenças entre quem apenas sonha e quem realmente constrói o que sonhou. Disciplina mental é o que separa sonhos de resultados. Imaginar conquistas é poderoso. Mas sem disciplina mental, até as melhores visões desaparecem com o tempo. Muitas pessoas começam motivadas. Em um momento de inspiração, elas decidem mudar de vida, definem metas, imaginam vitórias e prometem a si mesmas que desta vez será diferente. Mas alguns dias depois, a rotina volta. As dificuldades aparecem, o cansaço cresce e, sem perceber, a mente começa a voltar para os velhos padrões, a dúvida retorna, a procrastinação aparece, a visão começa a enfraquecer. Por isso, a verdadeira transformação exige algo mais profundo do que motivação. Ela exige disciplina da mente. Disciplina significa lembrar todos os dias daquilo que você decidiu construir. Significa proteger seus pensamentos contra aquilo que enfraquece sua determinação. A sabedoria antiga já falava diretamente sobre essa força interior. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbios 16, 32. Dominar o próprio espírito é uma conquista gigantesca. Conquistar cidades exige força externa. Dominar a mente exige força interior. Quando alguém aprende a controlar seus pensamentos, emoções e reações, algo poderoso acontece. A pessoa se torna estável. Ela não se move apenas quando sente vontade. Ela continua avançando, mesmo quando a emoção não ajuda. Essa constância cria resultados. A sabedoria também nos lembra de algo essencial sobre perseverança. Quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. Provérbios 28, 20. Grandes conquistas raramente nascem de grandes explosões de esforço. Elas nascem da repetição diária de pequenas decisões corretas. Cada manhã em que você escolhe alimentar sua visão, cada momento em que decide continuar, cada pensamento que fortalece sua mente, tudo isso está moldando a pessoa que você está se tornando. Disciplina mental transforma intenção em destino. As palavras que você diz a si mesmo constroem sua identidade. Todos os dias você conversa consigo mesmo. Talvez não em voz alta, mas dentro da mente existe um diálogo constante acontecendo. Pensamentos se transformam em frases silenciosas, e essas frases começam a formar a maneira como você se enxerga. Algumas pessoas repetem dentro de si mesmas ideias que enfraquecem sua própria vida. Dizem que não conseguem, que sempre falham, que a sorte nunca aparece para elas. Essas palavras se tornam parte da identidade. Com o tempo, a mente passa a aceitar essas declarações como verdade. Quando alguém acredita profundamente que não é capaz, suas ações começam a refletir essa crença. A pessoa se limita antes mesmo de tentar. O medo ganha força. O potencial permanece escondido. A sabedoria antiga revelou o impacto poderoso das palavras na vida humana. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 18, 21. Isso não fala apenas sobre o que dizemos aos outros. Fala também sobre o que declaramos sobre nós mesmos. Palavras repetidas criam convicções. Convicções moldam comportamentos. E comportamentos constroem resultados. Quando alguém começa a declarar dentro da própria mente que vai encontrar um caminho, que vai continuar tentando, que vai crescer apesar das dificuldades, algo muda profundamente. A mente passa a buscar soluções em vez de se concentrar nos obstáculos. A sabedoria também aponta para a importância de falar com propósito. O coração do justo medita no que há de responder. Provérbios 15, 28. Isso revela que as palavras devem nascer de reflexão, não de impulsos negativos.
Quando você aprende a vigiar aquilo que diz sobre sua própria vida, começa a moldar uma identidade diferente. Uma identidade mais forte, mais consciente e mais alinhada com aquilo que deseja construir. Suas palavras internas não são apenas pensamentos passageiros, elas são sementes. E aquilo que você planta dentro da mente, cedo ou tarde, começa a aparecer no caminho que sua vida percorre. O medo tenta parar você antes da primeira vitória. O medo não aparece apenas quando algo realmente perigoso acontece. Na maioria das vezes, ele surge quando você começa a crescer, quando decide tentar algo novo, quando decide sair do lugar onde sempre esteve, quando começa a acreditar que pode construir algo maior. Nesse momento, uma voz silenciosa aparece dentro da mente. Ela começa a questionar tudo. Pergunta se você realmente consegue. Pergunta se vale a pena tentar. Pergunta o que os outros vão pensar se você falhar. Essa voz já impediu milhares de pessoas de avançar. Elas sentem o impulso de crescer, mas o medo cria imagens negativas tão fortes que acabam desistindo antes de dar o primeiro passo. A sabedoria antiga alertou sobre o perigo de deixar o medo governar as decisões. O temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será colocado em alto retiro. Provérbios 29, 25. O medo cria armadilhas invisíveis. Ele prende a mente em cenários que ainda nem aconteceram. Ele faz a pessoa imaginar fracassos antes mesmo de tentar construir vitórias. E quanto mais alguém alimenta esse tipo de pensamento, mais forte ele se torna. Mas confiança produz o efeito contrário. Quando a mente se posiciona na confiança, ela deixa de focar apenas nos riscos e passa a enxergar também as possibilidades. Isso não significa ignorar desafios. Significa apenas não permitir que o medo tenha a última palavra. A sabedoria também ensina algo essencial sobre coragem e perseverança. Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes. Coragem não é ausência de medo. Coragem é continuar avançando, mesmo quando o medo aparece. Cada passo que você dá, apesar do medo, fortalece sua mente. Cada decisão de continuar caminhando aumenta sua confiança. E aos poucos, você descobre algo poderoso. Aquilo que parecia impossível não era um limite real. Era apenas um medo esperando para ser enfrentado. A perseverança é o que transforma sonhos em realidade. Quase todo mundo começa animado. Quando uma ideia nasce dentro do coração, quando surge um novo objetivo, quando a mente começa a imaginar um futuro diferente, a motivação aparece com força. Nos primeiros dias, tudo parece possível, mas o tempo passa, os desafios aparecem, os resultados demoram, o esforço começa a pesar. É nesse momento que muitos desistem, não porque o sonho era impossível, mas porque não estavam preparados para a caminhada longa que existe entre o começo e a conquista. A verdade é que quase todas as grandes realizações da vida exigem tempo, disciplina e constância. Nada cresce da noite para o dia. A sabedoria antiga deixou isso claro de forma direta. A riqueza obtida às pressas diminuirá, mas quem a ajunta pouco a pouco terá aumento. Provérbios 13:11. Tudo que realmente vale a pena é construído passo a passo. Pequenas decisões corretas, repetidas todos os dias, criam uma força extraordinária ao longo do tempo. Mas quem busca resultados imediatos, muitas vezes se frustra cedo demais. Quando não vê resultados rápidos, pensa que o esforço não vale a pena. Só que a maioria das conquistas está sendo formada em silêncio. Assim como uma semente cresce debaixo da terra antes de aparecer na superfície, muitos resultados estão sendo preparados muito antes de se tornarem visíveis. A sabedoria também reforça o valor da persistência. O justo pode cair muitas vezes, mas sempre se levanta. Provérbios 24:16. Cair não é o problema. O problema seria permanecer no chão. Cada vez que você decide se levantar novamente,
algo dentro de você se fortalece. A mente aprende que os obstáculos não são o fim do caminho. Eles são parte da construção. A pessoa que continua avançando, mesmo quando o progresso parece lento, desenvolve uma qualidade rara: perseverança. E essa qualidade transforma sonhos em realidade. A comparação rouba sua energia e desvia seu caminho. Um dos maiores ladrões de foco na vida moderna é a comparação. Sem perceber, muitas pessoas começam o dia olhando para a vida de outras pessoas. Observam conquistas alheias, resultados aparentes, histórias que parecem avançar mais rápido. E então surge uma sensação silenciosa de atraso. A mente começa a perguntar: por que a vida dele está avançando e a minha não? Porque parece que todos estão conquistando algo, menos eu. Esses pensamentos drenam energia. Em vez de concentrar força na própria jornada, a pessoa começa a gastar atenção analisando o caminho dos outros. O resultado é confusão interior e desânimo. A sabedoria antiga já alertava sobre o perigo desse tipo de sentimento. O coração tranquilo é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Provérbios 14, 30. A inveja não aparece apenas como maldade. Muitas vezes, ela surge como comparação silenciosa. Quando alguém passa muito tempo olhando para o progresso alheio, perde a clareza sobre o próprio caminho. O foco se fragmenta, a mente fica pesada. Mas quem aprende a proteger o próprio coração contra esse hábito, descobre algo libertador. Cada vida tem um ritmo diferente. Algumas conquistas acontecem cedo, outras demoram mais tempo para amadurecer. A sabedoria também lembra algo essencial sobre caminhar com propósito. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Provérbios 4, 26. Isso significa olhar para o próprio caminho com atenção, não para o caminho dos outros. Quando você concentra sua energia na própria jornada, começa a perceber pequenos progressos que antes passavam despercebidos. Cada avanço se torna combustível para continuar caminhando. Comparação enfraquece, propósito fortalece. Quem decide focar no próprio crescimento descobre algo poderoso. O progresso verdadeiro não precisa ser rápido para ser real. Ele só precisa continuar acontecendo. Transformar a dor em força muda o rumo da vida. A vida não poupa ninguém das dificuldades. Em algum momento, chegam os dias de frustração, as portas fechadas, os momentos em que parece que tudo está pesado demais para continuar. Nessas horas, muitas pessoas concluem que a dor é um sinal para parar. Mas quem desenvolve uma mentalidade vencedora aprende algo diferente. A dor também pode ser um mestre. Ela revela limites que precisam ser superados. Ela expõe fraquezas que precisam ser fortalecidas. Ela ensina lições que o conforto nunca ensinaria. Quem decide fugir de toda dificuldade acaba permanecendo frágil. Qualquer vento contrário derruba, qualquer crítica paralisa. Mas quem aprende a enfrentar os momentos difíceis começa a construir algo poderoso dentro de si: resistência. A sabedoria antiga fala sobre o valor da correção e do aprendizado que nasce da disciplina. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Provérbios 3, 12. Isso revela que até os momentos de pressão podem carregar crescimento escondido dentro deles. Quando uma pessoa escolhe aprender com os desafios em vez de se render a eles, algo muda profundamente. O sofrimento deixa de ser apenas peso e começa a se tornar preparação. Cada dificuldade superada fortalece a mente. Cada obstáculo vencido aumenta a confiança para enfrentar o próximo. A sabedoria também nos lembra de algo essencial sobre caráter. O crisol prova a prata e o forno prova o ouro, mas o Senhor prova os corações. Provérbios 17, 3. Assim como o fogo revela o valor do metal, os momentos difíceis revelam a força que existe dentro de você.
E muitas vezes, essa força só aparece quando não existe outra opção além de continuar caminhando. Quem transforma a dor em aprendizado constrói uma mentalidade que não depende de circunstâncias favoráveis para seguir em frente. Essa pessoa aprende a usar cada desafio como combustível para crescer. Visualize sua nova vida e comece hoje. Agora imagine algo por alguns momentos. Imagine acordar todos os dias com clareza. Imagine começar amanhã sabendo exatamente quem você está se tornando. Imagine olhar para sua própria vida e perceber que cada decisão está construindo algo maior. Essa mudança não começa com um grande evento, ela começa dentro da mente. Quando você decide controlar seus pensamentos, quando decide alimentar visão em vez de medo, quando decide agir com disciplina mesmo nos dias difíceis, uma nova história começa a ser escrita. A sabedoria antiga descreve essa jornada de forma inspiradora. O caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4:18. A luz da aurora não aparece de uma vez. Ela cresce aos poucos. Primeiro, uma pequena claridade, depois mais luz, depois o dia completo. Assim também acontece com quem decide transformar a própria mentalidade. Cada dia de disciplina ilumina um pouco mais o caminho. Por isso, antes de continuar sua rotina hoje, faça algo simples e poderoso. Pense nos objetivos que você quer ver realizados. Imagine cada um deles concluído. Veja sua vida avançando. Sinta a gratidão dentro do coração, como se aquilo já estivesse acontecendo. A mente que acredita começa a encontrar caminhos. A mente que persevera começa a produzir resultados. E quando alguém decide viver com propósito, gratidão e visão clara, o futuro deixa de ser apenas uma esperança distante. Ele começa a se tornar uma construção diária. Se estas palavras tocaram algo dentro de você, acompanhe este canal e compartilhe esta mensagem com alguém que também precisa fortalecer a própria mente. Porque a transformação de uma vida inteira pode começar com uma única decisão tomada no silêncio de uma manhã. A decisão que muda o destino começa em silêncio. Grandes mudanças raramente começam com aplausos. Elas começam em silêncio. Ninguém vê quando uma pessoa decide mudar a própria mentalidade. Não existe plateia naquele momento. Não existem elogios. Existe apenas um instante íntimo em que alguém olha para a própria vida e decide que não vai mais continuar vivendo da mesma forma. Esse momento é poderoso, porque tudo começa ali. Antes de qualquer conquista externa existir, uma decisão interna precisa acontecer. Uma decisão que redefine o tipo de pensamento que você aceita alimentar. A sabedoria antiga fala sobre essa transformação interior de maneira profunda. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Provérbios 13:3. Isso nos lembra que disciplina interior começa com vigilância. Vigilância sobre pensamentos, palavras e atitudes. Quando alguém decide cuidar daquilo que permite entrar na própria mente, começa a construir uma fortaleza interior. Pouco a pouco, as dúvidas perdem força. A visão se fortalece. A pessoa passa a caminhar com mais firmeza porque sabe para onde está indo. Essa mudança não precisa ser anunciada ao mundo. Ela acontece no silêncio da consciência. E mesmo que ninguém perceba naquele momento, uma nova direção começa a se formar. A vida muda quando a mente muda. E a mente muda quando alguém decide assumir responsabilidade pelos próprios pensamentos. Essa decisão simples tem o poder de transformar completamente o caminho de uma vida. O dia em que você decide mudar tudo, chegará um dia em que você vai olhar para trás. Vai lembrar de todas as manhãs em que acordou cansado, das noites em que a dúvida parecia maior que a esperança, dos momentos em que pensou em desistir porque parecia que ninguém via seu esforço. E nesse dia, uma pergunta vai surgir dentro do seu coração. Você desistiu
Ou você decidiu continuar? A verdade é que muitas pessoas passam a vida esperando um momento perfeito para começar a mudar. Esperam sentir confiança completa. Esperam que o medo desapareça. Esperam que tudo fique claro, mas esse momento quase nunca chega. O que muda uma vida não é um momento perfeito, é uma decisão imperfeita, tomada com coragem. A sabedoria antiga deixou uma verdade poderosa que atravessou gerações. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. E Provérbios 3, 5 e 6. Isso significa que você não precisa ter todas as respostas hoje. Você só precisa decidir continuar caminhando. Talvez ninguém tenha acreditado em você. Talvez você tenha sido subestimado. Talvez já tenha falhado mais vezes do que gostaria de admitir. Mas nenhuma dessas coisas define quem você ainda pode se tornar. O que define o seu destino é aquilo que você decide fazer a partir de agora. A dor que você carrega pode se transformar em força. As quedas que você viveu podem se transformar em sabedoria. Os sonhos que pareciam impossíveis podem começar a ganhar forma se você decidir levantar amanhã com uma mentalidade diferente. Porque no final das contas, não será o medo que vai escrever sua história. Será a coragem que você escolheu ter quando tudo parecia difícil. Então amanhã, quando abrir os olhos, respire fundo. Lembre da visão que você carregou aqui. Visualize seus objetivos já concluídos. Agradeça por aquilo que ainda está chegando. E caminhe como alguém que decidiu não viver mais pequeno. Se estas palavras tocaram seu coração de alguma forma, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa reencontrar força. Porque às vezes, tudo que uma pessoa precisa ouvir é que ainda não acabou. A sua história ainda está sendo escrita.